Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós vamos pegar a primeira leitura e vamos contextualizá-las para vocês compreenderem sobre o livro de Apocalipse, que é um livro que nos traz revelações. Então compreender através das revelações como funcionaram os processos para chegar até a vinda de Cristo, a sua morte e essa trajetória. Então é essencial a gente compreender que quem escreveu esse livro foi São João e ele tentou nos dar, através de, vamos citar o termo parábolas, como foi o processo para a vinda de Cristo, como ocorreu isso. Então a leitura nos traz, a primeira frase que a leitura nos traz é a seguinte: abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. No céu apareceu um grande sinal. Qual seria esse sinal? Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher, relacionada nessa leitura, é Maria, que foi a mãe de Jesus. Então ela tinha grande luz, essa luz como vestida de sol, porque ela estava com o Filho de Deus no seu ventre. E estava na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas, que seriam os 12 apóstolos de Cristo, que seriam pessoas que iriam caminhar junto com ela, porque ela carregava o Filho de Deus, carregava o Jesus Cristo que nós conhecemos. Contextualizando, então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 coroas. Aqui já nos fala sobre os demônios e as suas legiões, que logo em seguida irá falar que eles foram lançados na terra, sobre a guerra que houve no céu, e assim foram lançados na terra aqueles que se rebelaram contra Deus. Que se diz o seguinte: com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra, ou seja, colocou na terra seus demônios para poder fazer o possível para que Jesus não viesse nascer, para que Jesus não pudesse estar entre nós. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. É aqui que nos mostra que queriam destruir Jesus porque sabiam que a missão dele era de fazer uma comunhão do homem com Deus, e isso não era favorável para o diabo. O diabo preferia que o homem se mantesse afastado de Deus desde a sua criação, desde o início dos tempos. Ele entrou no meio do homem e de Deus, conseguiu separar essa aliança que havia entre o homem e Deus e não queria que ela voltasse a acontecer. Porém, Deus queria que o homem voltasse a ter essa comunicação e por isso enviou o seu filho para fazer esse acordo através da quebra dos holocaustos. Não precisariam mais ser apenas os profetas, mas sim o sangue de Jesus para poder fazer com que todos nós pudéssemos ter uma comunhão com Deus. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. E nós sabemos que foi Jesus Cristo que veio para governar, para colocar a sua autoridade, né, que é muito comentado nas nossas leituras. E às vezes as pessoas até dizem que política e religião não tem nada a ver. E se analisarmos bem o contexto, tem tudo a ver sim, porque se Jesus veio para governar, é porque ele tem uma política. Ele quer pôr regras para que nós possamos viver melhor em sociedade. A política, o objetivo dela é exatamente isso, é colocar regras para que nós possamos viver melhor, para que haja uma consensualidade entre todos, que todos comunguem e partilhem do mesmo bem, e não haja diferença de tratamento entre as pessoas. Como sabemos, Cristo veio fortalecer as leis de Moisés, pedindo-nos que possamos obedecer principalmente o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Mas o Filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Sabemos que Cristo foi levado para os céus porque
ele tinha que cumprir ali um processo que tinha como acordo com Deus. Então ele sabia todo esse processo já, ele anuncia, durante a sua trajetória, ele anuncia às pessoas, diz que será morto, só que ninguém praticamente acredita, ninguém leva isso tão a sério. E alguns fatos mostram que quando dizem isso, ele até repreende algumas pessoas que tentam retirar ele desses caminhos. Quando ele diz para Pedro que afasta-te, Satanás, se refere exatamente à questão de dizer aqui, com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando sobre a terra, ou seja, atirou o demônio sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho. Esses demônios continuam aqui, eles mantêm-se aqui no plano terrestre, eles ajudam a nos induzir ao pecado, assim como tentou induzir Cristo a não fazer aquilo que foi convidado por Deus. Quando Pedro disse a Jesus que não deixaria que ele morresse na cruz, que eles matassem Jesus, e Jesus disse a ele, sai daqui, Satanás, se referia sobre esses demônios que estão no nosso plano, nós não podemos ver, mas que estão no nosso pé do ouvido, cochichando aquilo que nós devíamos fazer para poder levar uma situação ao pecado. Um bom exemplo é que a morte de Cristo, que iria acontecer. Para nós, às vezes, seria algo bom Jesus não morrer. Na cabeça de Pedro era exatamente isso. Porém, Cristo tinha que morrer. Era um processo que ele tinha que passar por ele. Não tinha como fugir daquilo. É claro que podia fugir, sim, mas aí ele não alcançaria o objetivo que ele tinha com Deus. E nós, às vezes, nós temos que compreender isso na nossa vida. Às vezes, algumas pessoas morrem, perdemos os entes queridos, e isso não é ruim. É um processo que tem que acontecer. Às vezes é necessário, como a morte de Cristo foi necessária. Então, é claro que iremos sofrer, é difícil porque temos no nosso coração o pecado. Os demônios sempre nos induzirão a não querer sofrer. Mas há processos na nossa vida que nós temos que sofrer. Às vezes temos que dar um passo à frente e deixar algo para trás. E quando nós damos um passo à frente e deixamos algo para trás, nós sofremos com aquilo que ficou para trás. Porque geralmente nós não queremos assumir mudanças. E a morte de Cristo foi um passo à frente. E esse passo à frente trouxe dor e um processo de transformação para os discípulos. Porque aí eles tiveram que dar um passo à frente. Agora não eram mais aprendizes de Cristo, mas sim mestres da palavra de Cristo. Eles estavam ali já para ensinar e não para aprender. E nos mostra, a mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ele fala sobre Maria, onde Deus preparou um lugar para ela, e nós sabemos que Deus preparou um melhor lugar possível porque foi a mãe do seu filho. E ela tinha ali a carga de poder ajudar os discípulos nessa caminhada de poder manter a evangelização. E finalizando, ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, esse foi o processo explicado por São João através de Apocalipse sobre a vinda de Cristo, sobre esse processo que ele passou, e para que nós pudéssemos compreender que o diabo está aqui, ele tentará nos destruir, que houve uma batalha no céu, na qual os demônios foram lançados na terra, que eles estão aqui tentando nos induzir ao erro. É claro que às vezes tudo fica disfarçado, a gente não consegue perceber. Quando a gente está para sofrer, é um momento de colocar em oração ao Espírito Santo, porque às vezes é necessário aquele sofrimento, porque é um passo a mais que nós vamos dar, e esse passo é para o nosso crescimento, para a nossa preparação. Há vários relatos sobre isso durante a trajetória de Cristo na Bíblia,
porém ele sempre explica através de parábolas e nós às vezes não conseguimos entender por essa razão, assim como aconteceu com São João, que explicou através de parábolas, mas não é difícil de compreender, porque se lermos um dos evangelhos todo, do início ao fim, nós conseguiremos facilmente compreender aquilo que São Pedro tentou nos transmitir através de sua palavra. Vamos agora para a reflexão do nosso Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. E como nós sabemos, quem escreveu os Salmos foi o rei Salomão, o rei Davi, que é o pai do rei Salomão. O rei Davi, ele reinou antes da vinda de Cristo. Então, ele praticamente se utilizou da manifestação do Espírito Santo para fazer uma revelação. Então, quando ele fala dessa rainha, ele fala exatamente de Maria de Nazaré, que é a mulher que seria a mãe de Jesus Cristo. Ele já anunciava antes mesmo de acontecer que haveria uma mulher que seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias, e que ela seria diferente das outras mulheres, porque carregava consigo uma espiritualidade próxima da perfeição. É claro que por ser um ser humano como qualquer um de nós, ela carregava no seu coração as dificuldades de enfrentar os pecados. Nós participamos desse mesmo processo, porém ela caminhava o mais forte, o mais próximo possível daquilo que Cristo nos convida a viver, da santificação. Hoje nós conhecemos e convivemos com pessoas que buscam isso. E nós vemos que pela nossa igreja que alguns até conseguem, que são os santos, que são pessoas que batalham dia após dia contra o pecado, que tem dias que vencem, tem dias que perdem, mas que não desistem de se manter naquela política, naquela escolha, naquele processo que Deus impôs para ele. Nós somos convidados da mesma forma a respeitar as regras de Deus, seguir os seus caminhos, ter essa trajetória como objetivo principal e foco. O problema é que nós desviamos muito fácil e às vezes abrimos mão por causa de poder, ganância, desejos, entre outras coisas que fortalecem a nossa carne e fortalecem esse processo de vida aqui na terra, mas não o processo de vida espiritual no reino dos céus. Quando nos afastarmos desse processo da carne, é que nós iniciaremos a nossa vida espiritual. E a vida espiritual não pode ser destruída. E é assim que nós vivemos eternamente, pela vida e o Espírito que Deus nos deu através do sopro de vida que é citado em Gênesis. Que Deus fez o barro e nos deu um sopro de vida, que era um Espírito, com capacidade e inteligência de realizar esse processo de construção da salvação. No mais, essa é a nossa explicação do Salmo responsorial sobre a nossa Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Ao lado de Deus, à sua direita, está uma mulher que foi para nós o símbolo do que há de melhor no homem, porque ela teve o direito de ser mãe do Filho de Deus e mostrou e provou para nós que foi fiel, obediente e de certa forma humilde na sua simplicidade, que pouco disse durante o processo bíblico, mas que muito fez em suas ações. Nunca quis ser maior e melhor. E é o que Deus nos convida, a não querer ser maior ou melhor que alguém, mas viver a simplicidade como Maria viveu. Vamos passar para a segunda leitura de hoje. A nossa segunda leitura é uma carta de Paulo. Então, Paulo nos explica, através da sua palavra, como será esse processo de salvação após a nossa morte carnal. Nós temos que compreender que Paulo foi praticamente o último discípulo que Cristo se apresentou diante dele para poder dar continuidade na palavra. Paulo foi um homem que matou muitos cristãos,
não foi uma pessoa que a gente acreditaria que seria capaz de ter uma comunhão tão grande com Deus como teve. Então a gente deve um respeito muito grande a ele, porque o que nós sabemos hoje da nossa palavra, do conhecimento sobre o Espírito Santo, foi graças a ele, ao trabalho dele de poder levar a palavra, correr atrás. Ele praticamente foi uma pessoa que divulgou e comunicou a palavra de Cristo. Ele foi um dos grandes fortalecedores, não que os outros não tenham sido, mas ele foi um dos grandes responsáveis de levar a palavra de Deus a várias comunidades naquela época. E a gente sabe que quanto mais pessoas conhecem um produto, mais elas irão divulgar as outras. Então, o produto ali era a fé em Jesus Cristo, acreditar que Cristo era o Filho de Deus. E ele pegou essa fé e divulgou a várias comunidades, a várias regiões. É como se hoje nós estivéssemos na nossa cidade, olhássemos para a redondeza, todas as cidades vizinhas, e começássemos a fazer viagens para poder levar a palavra de Deus. É claro que hoje não funciona assim, a gente sabe muito bem que o processo hoje, às vezes um WhatsApp que a gente envia, a gente consegue fazer uma informação se disseminar com muito mais facilidade do que pelas caminhadas. Mas como naquela época não existia essa tecnologia que nós temos hoje, Paulo tinha que ir a pé, divulgar a palavra, mostrar às pessoas quem era Jesus Cristo. E ele fez isso com muito sucesso. Na nossa leitura de hoje, ele vem nos mostrar que a nossa salvação ela está condicionada exatamente a todo esse processo de buscar a respeitar aquilo que Cristo viveu, nos ensinou e nos trouxe como aprendizado, que são os mandamentos de Deus. Então, quem obedece esse processo salvará a sua vida espiritual. Quem não obedece irá perder a sua vida carnal e a vida espiritual, porque o resgate será apenas daqueles que andam e jogam junto com Jesus Cristo. E nós temos que enfatizar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Deus enviou através de Jesus Cristo as regras. Então, a obediência principal é a Deus Pai, porém a presença de Deus Pai estava no Filho e no Espírito Santo. Então, isso que nós temos que compreender, colocar na nossa vida que Cristo nasceu para poder trazer a comunhão do homem com Deus e queria morrer para poder entregar o seu sangue para que esse processo pudesse acontecer. Paulo tinha fé de todo o coração nesse valor, nessa crença, e é o que nós somos convidados a viver. Então, se você não acredita nesse processo, infelizmente você não comunga dos valores cristãos. A gente quer que você comungue disso, que você venha para o nosso lado, que busque acreditar nos valores cristãos, mas a gente também tem todo o respeito para aqueles que não acreditam. A gente não pode, basicamente, criticar o outro porque ele tem o livre-arbítrio de fazer as próprias escolhas. Então você tem direito de fazer as suas escolhas, da sua religião, daquilo que você quiser para a sua vida. Decidiu ser católico, cristão, protestante, seja o que for, respeite. Porque é assim que começa o processo de amor pelo outro. Porque se você respeita o direito de escolha do outro, o outro também irá respeitar o direito de escolha seu. Ninguém poderá te impor ou te forçar a ser aquilo que não quer. E quando você é obrigado e forçado, a nossa palavra diz que é melhor que perca a sua vida carnal do que perder a vida espiritual. Então, se você acredita nesses valores, mantenha-se firmes nele, não entre em debate, discussões para tentar provar para ninguém nada, apenas mostre o seu lado. Se a pessoa quiser jogar com você, irá jogar como Paulo fez. Divulgava a palavra, quem quisesse a receber, recebia. Quem não quisesse, até mesmo apedrejavam ele porque negavam a fé que Paulo carregava consigo. Mas ele jamais levantou a mão ou atirou pedras contra o outro porque ele não quis aceitar Cristo. Então, aceitar Cristo é algo voluntário. Você tem que aceitar de coração e não de forma obrigatória. Vamos agora passar para o Evangelho de hoje.
Nosso evangelho de hoje vem nos mostrar a visita de Maria a Isabel. Maria foi à casa de Zacarias e de Isabel para poder visitá-los. E lá, Isabel, como sabemos muito bem, estava grávida de João Batista, que seria o homem que entregaria a Jesus a abertura para receber o Espírito Santo. Jesus, ele começou a sua trajetória de milagres, curas, a partir do momento em que ele recebeu o Espírito Santo de João Batista. João Batista, na verdade, não entregou, ele era a abertura, o caminho, o processo para poder fazer com que Cristo recebesse o Espírito Santo. Por isso que nós hoje temos esse processo para poder receber o Espírito Santo, que nós vamos às águas para poder abrir esse processo, nos purificar. A purificação ela vai muito além do que o processo físico, mas sim a confissão, a testemunha, a abertura que nós damos para receber a transformação do nosso ser. É quando nós falamos e dizemos a Deus, a partir de agora eu decidi que não quero mais ser um pecador, que eu quero fazer o possível para te servir. Então a abertura para o processo de recebimento do Espírito Santo, ele funciona dessa forma. Claro que nós podemos batizar desde o início, porque todas, como Cristo disse, venha a mim todas as criancinhas. Então as crianças desde o início desse processo é bom já batizá-las para que elas comecem trilhando desde seus primeiros passos os caminhos de Deus, para que quando chegue no processo do batismo, quando mais adultas, já saibam o que querem, já saibam o que decidiram para a sua vida. Então a nossa leitura vem nos mostrar exatamente o processo de Maria visitando a Isabel e o filho que estava dentro do ventre de Isabel, que era João Batista, reconheceu a presença do Filho de Deus, que estava no ventre de Maria. Então, ali foi o primeiro encontro entre os dois. Isabel estava com o seu filho João Batista no seu ventre e Maria estava com seu filho Jesus Cristo no seu ventre. Foi o primeiro contato e eles se reconheceram ali naquele momento. Isabel nos mostra na sua leitura, nas suas palavras, uma frase que é até dita nas nossas orações da Ave Maria. Onde está aqui? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Como nós sabemos, o processo da oração da Ave Maria é esse. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É exatamente essa frase que nos conduz à oração da Ave Maria, porque ela vem nos mostrar que damos valor ao Filho de Deus que estava no ventre dessa mulher que era uma rainha vestida como se fosse o sol, que trazia consigo a luz, que trazia consigo a preparação para o mundo, de forma que não houvesse nada oculto. A sua luz mostrava toda a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo, nós temos que tomar ele como centro de aprendizado e Deus como centro de alcance. Nós temos que alcançar a Deus através do aprendizado que Cristo nos trouxe. E Maria foi uma bem-aventurada em poder trazer consigo o Filho de Deus e poder mostrar a todos essa oportunidade de receber de Deus, por causa da sua humildade, da sua simplicidade, a graça de ser mãe de Jesus Cristo. Isso não é para qualquer um. Ela reconhecia isso. Ela sabia que se ela recebeu essa oportunidade é porque ela tinha no seu coração todos os conceitos de amor que Deus buscava e observava no coração dela. Agora, nós temos que olhar para dentro de nós e temos que ver se nós merecemos receber graças como Maria recebeu
porque às vezes nós não estamos fazendo por merecer. Às vezes os passos que nós damos na nossa vida não condizem com aquilo que nós deveríamos fazer para receber aquilo que Deus tem para nos oferecer. Então, a primeira coisa é: obedeça aos mandamentos de Deus, compreenda os processos da vida, saiba respeitar cada momento, saiba que há momentos para sofrer, há momentos para mudar, há momentos para aprender com o seu sofrimento, e não é apenas nos momentos de tristezas que há aprendizado, mas também nos momentos de alegria. Quantas vezes, quando estamos alegres demais por recebermos uma graça, acabamos não sabendo lidar com ela. E acabamos chutando o balde e estragando tudo. Ao invés de valorizar um bem que Deus nos deu, nós acabamos estragando esse bem que Deus nos deu. E Maria soube dar valor, soube cuidar desse processo da vinda de Cristo, correu atrás, fugiu dos inimigos, manteve-se íntegra e fiel à palavra de Deus, obedecendo o que era convidada a viver e a servir a Deus. Então é uma palavra muito bonita, principalmente quando ela diz, recita, a tão famosa recitação de Maria, que ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Ela reconhece que a sua humildade faz com que Deus reconheça nela um grande ser humano para poder carregar o seu próprio filho. E ela diz: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ela, por saber que é reconhecida por Deus como alguém que merece carregar o seu filho, ela reconhece que foi fiel, que está nos caminhos certos, e assim fica feliz com essa atitude. E quem não ficaria? Quando a gente é reconhecido pelas nossas atitudes, a gente fica alegre e feliz. E assim por diante, quanto mais a gente vai lendo, a gente vai percebendo a humildade que Maria foi, a simplicidade, o valor que ela dava a Deus e não aos homens. E isso é o que nós somos convidados a fazer. Nós não temos que ficar dando valor a santos, tanto a Maria como outros, mas sim a Deus em primeiro lugar. Amor a Deus sobre todas as coisas. Depois você irá amar o próximo. E Maria está diante dos próximos que nós temos que amar. Ela é sinal de que é referência para nós copiarmos e imitar. Assim como os santos da nossa igreja. Assim como os discípulos de Jesus. Assim como os apóstolos e os profetas. São pessoas que nós temos que colocar à frente para sermos imitadores porque foram santos. E não desencarrega-nos de dar respeito e amor àquele que é pecador também, porque somos convidados a amar a todos, não só Maria, não só José, não só Paulo, Pedro, João, Santo Antônio, seja quem for, mas sim amar aquele seu José que você não gosta, aquela fofoqueira que você não gosta, aquele que gosta de maltratar as pessoas. Deus nos convida ao respeito mútuo, respeito a todas as pessoas. O problema é que ainda o pecado sempre estará acima dos nossos desejos. Porque quando alguém nos maltrata, a vontade de praticar a vingança é sempre direcionada à vingança, a maltratar, a dar o troco, a descontar. E Maria não era assim. Maria era uma mulher simples, humilde, assistiu à morte do próprio filho, sabia que aquilo iria acontecer, mas ficou quieta assistindo aquele processo porque sabia que era necessário. Ela não tentou se vingar, não correu atrás para maltratar alguém, não atrapalhou o processo, apenas assistiu com dor no coração e sofrimento, porque nós somos humanos, nós sentimos dor, nós não queremos perder, mas quando perdemos, muitas vezes é um passo à frente que nós damos, e foi o que aconteceu com Maria. Ela perdeu Cristo, mas sabe que deu um passo à frente porque passou a ter uma comunhão com Deus. É esse processo que nós somos convidados por Maria a aprender. A nossa palavra de hoje nos traz um ensinamento lindo e muitas pessoas não conseguem perceber isso. Maria foi uma chave fundamental como ser humano, como pessoa, como pecadora.
mas o foco é Deus e ela nos mostra isso através dessa leitura. No mais, essa é a explicação do nosso evangelho de hoje. Não se esqueça disso. Deus sempre à frente. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas respeite aquilo que os santos, a nossa igreja, os discípulos, os profetas trouxeram para nós e tente ser imitador deles, pelo menos aquilo que eles fizeram certo, como Maria, que é o exemplo da nossa história de hoje. No mais, vamos passar para os nossos comentários de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o primeiro comentário, é do TX Pro que nos mandou. Só fala besteira. A gente tem um respeito sim pelos comentários que as pessoas fazem, mas a gente reconhece aqui que são pessoas que não compactuam com a nossa crença, com os nossos valores, e aqui diante de vocês a gente tem a opção aqui no canal, no nosso canal, né, de ocultar o usuário do canal, quer dizer, ele não acredita nas nossas informações, naquilo que nós pregamos, então nós optamos, porque às vezes essas pessoas costumam nos ofender com palavras agressivas. Então a gente oculta o usuário do canal para que ele não possa mais acessar os nossos conteúdos, porque ele não acredita e a gente não quer e não deseja receber ofensas. Como ser humanos que a gente a gente tem no nosso coração esse sentimento que nos deixa triste, mas a gente respeita sim a opinião dele. Então estarei ocultando ele do canal Oração e Meditação. Nós temos aqui agora o da Odete Sobral, que nos mandou: que bênção o trabalho de seu pai missionário. Deus o abençoe grandemente. Obrigado, Odete Sobral, pelo carinho. Realmente meu pai trabalha há um bom tempo ajudando a comunidade a levar pessoas para o hospital. A Odete também nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo. Infelizmente o espaço da câmera acabou, a gente teve que esvaziar a câmera aqui e voltar para poder dar continuidade. Então a gente tinha parado aqui no comentário da Odete Sobral, que nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. E disse o Senhor: deixe vir a mim as criancinhas. Amém. Abençoado sábado a todos. Deus abençoe. Deixe vir a mim todas as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Exatamente porque as crianças têm essa humildade, simplicidade para aprender, para aceitar, para perdoar. Elas não são pessoas que guardam rancor no coração como os adultos. Os adultos costumam guardar rancor. As crianças esquecem rapidamente as tribulações e os problemas que elas passam e encaram o mundo com mais alegria, mais felicidade. A Doreci nos mandou: a paz esteja contigo também. Bom dia, missionário Wagner. Deus é amor, gratidão pelo novo dia. Jesus, caminho, verdade e vida. Caminho para a nossa salvação. Amém. É verdade, Doreci. A gente tem que sempre carregar isso no nosso coração, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia. Senhor, abençoe esse dia e nos conduza no caminho certo. Gratidão. Amém, amém, amém. A Astéria Maria nos mandou um detalhe aqui da Cláudia Barbosa, né? Ela nos mandou aqui que nos conduza no caminho. A gente tem que dar essa oportunidade a Deus através dos sinais que Ele apresenta durante o nosso dia a dia. Deus às vezes chega para a gente, mostra um caminho para a gente percorrer e a gente dá a volta e passa por outro. E não aceitamos às vezes praticar o bem com alguém. Às vezes uma pessoa aparece diante de você pedindo ajuda, mostrando que você pode ser um anjo de Deus na vida daquela pessoa, que pode ajudá-la, às vezes com um trem simples e bobo, e você abre mão de praticar o amor de Deus, de ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Então a Cláudia Barbosa foi muito feliz com esse comentário, algo que parece simples, mas de um valor extremo. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário, que Deus te ilumine sempre, amém. Que belas palavras sobre a união, amém.
Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus abençoe sempre. Que belas palavras sobre a união. Amém, amém. Realmente, é claro que quando a gente fala sobre relacionamento, não é fácil. Primeiro porque você tem que lidar com alguém que é diferente de você. Então, às vezes é muito bonita a teoria, muito bonita as palavras, mas na hora de praticar é bem complicado. Porque como você vai conseguir manter amor, respeito e fidelidade por alguém que às vezes só te maltrata, por alguém que às vezes está tendo problemas de saúde e esses problemas de saúde batem de frente com você, às vezes com uma agressividade que o outro tem. Às vezes nem é culpa do outro, é simplesmente culpa da dor que ele está sentindo, dos problemas que está dentro dele, às vezes a dor física mesmo. E às vezes a gente que ama o outro, está ali caminhando junto com ele, acaba sendo maltratado. Então, quando a gente é maltratado, a vontade é de sair de perto da pessoa, abandonar, deixar de lado. Só que quando a gente tem essa promessa de amar, respeitar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza ou na riqueza, todos os momentos. Então, na hora que a pessoa brigou com você, você vai amá-la do mesmo jeito. Você não vai abrir mão daquela pessoa só por causa de uma briga de momento. E às vezes a briga pode ser porque a pessoa tem um problema de saúde. Ou às vezes porque a pessoa está perturbada por causa de tantas dívidas e está na pobreza. Então às vezes é um sofrimento muito grande você manter um relacionamento com alguém quando está passando por momentos difíceis. Nos momentos fáceis é muito fácil, mas nos momentos difíceis é complicado. Então as palavras são bonitas, mas a prática, sinceramente, eu creio que não é fácil. É difícil e tenho certeza, você é casado, você sabe disso. É um processo que há dias que a gente tem vontade de chutar o balde e abandonar tudo. Mas se você ama, vai manter-se firme e saber que a promessa que você fez àquela pessoa diante de Deus é para todo sempre. Eu tenho um carinho muito grande por você, José Antelmo. Um abraço forte para ti. Que Deus te abençoe. E a sua esposa também, a Astéria Maria. A Márcia Souza nos mandou: eu procurei a igreja, o padre, ele é evangélico e eu católica. Quando amamos é muito fácil perdoar. Muitíssimo obrigado, missionário. Que assim seja. A Márcia Souza, que nos mandou também: eu fiz de tudo para conseguir conservar meu casamento. Responsabilidade tem que ser de ambos. Deus é amor e respeito. E bem assim o Senhor disse tudo. É tão difícil falar sobre isso, eu sofri demais. Eu cheguei ao extremo. O alcoolismo me separou. Peço muito Deus todos os dias. Mas ficou assim com o tempo, depois de casados. Eu perdi o peso. Socorro. Eu pedi e peço socorro. É claro que a gente sabe, é uma situação muito complicada, Márcia, porque a gente não sabe como lidar na hora que a gente está no momento de desespero. A gente sofre muito quando chega a um extremo de um relacionamento que os problemas já a gente não consegue tolerar os problemas que a gente tem. E a gente faz uma promessa de relacionar com a pessoa, às vezes a pessoa está nos caminhos certos, nos mostra que é uma boa pessoa, só que depois que a gente casa, durante um período, a pessoa acaba mudando esses comportamentos para uma pessoa, às vezes, extremamente ruim para nós. E não dá para continuar tocando para frente. E por isso que a gente tem que apresentar a nossa igreja aos coordenadores, pelo menos dentro de cada religião, a gente sabe que tem os coordenadores, apresentar essas pessoas o nosso problema para que ela possa nos direcionar de forma a cuidar da nossa vida espiritual. É claro que a vida do mundo, a gente sabe como funciona. A gente vai no cartório civil, vai se separar, vai dividir os bens, cada um vai ficar com a sua parte, de acordo com o regime de casamento. Porém, e a questão espiritual? A questão dos valores que Deus o convidou que fosse para a vida eterna, aliás, que até a morte o separasse. Esses valores, como cuidar deles, como tratar deles? E é aí que nós buscamos a nossa igreja, os nossos líderes, seja um pastor, seja um padre, seja o que for.
Você tem que buscar alguém para lhe orientar a voltar a trilhar os caminhos de Deus de forma correta, de forma digna, a mostrar a Deus que você fez o seu papel, que você cumpriu com aquilo que você pôde fazer, deu o seu melhor, mas ali estava chegando o basta, o não dá mais. Essa semana mesmo passei por uma situação onde uma pessoa expôs um problema para mim em relação a um término de um casamento, ao fim, e sinceramente é difícil de opinar, é difícil de dar alguma opinião à pessoa, principalmente porque naquele momento a pessoa está no extremo da sua tristeza. Então qualquer opinião que a pessoa receba, às vezes ela pega aquilo e faz uma tempestade no copo d'água com aquilo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa acabou de sair de um relacionamento e um amigo chega e diz: se eu fosse você, como a sua esposa terminou com você e arrumou outra pessoa, se eu fosse você eu dava o troco, ficaria com todas as mulheres da região. Então a pessoa, por estar extremamente triste, achar que foi desmerecida, que a pessoa o abandonou porque achou que encontraria algo melhor, às vezes, como vingança, começa a ficar com as amigas dessa pessoa, os vizinhos, os parentes, e começa a manter relações com várias pessoas. E isso pode ser muito ruim para ele, porque pode pegar uma doença com isso, fora que o fato da questão de manter várias relações por vingança vai magoar outras pessoas que às vezes queriam algo sério com ele, e assim por diante. É um processo que às vezes destrói muito quando a gente faz as coisas no calor do momento. Por isso é bom primeiro tranquilizar o coração. Terminou, não deu certo, dê um tempo, prepare a sua vida espiritual, procure uma igreja, procure se orientar como mudar, se for para entrar em outro relacionamento. Qual o processo que você deve tomar para poder encontrar alguém que compactue com seus valores, se preparar para mudanças que o outro pode sofrer, assim como no caso aqui da nossa amiga Márcia Souza sofreu, que casou com uma pessoa que estava correta, mas que mudou drasticamente durante o seu processo de relacionamento. Então, essa é uma escolha que a pessoa tem que fazer na sua vida com a cabeça fria, com a cabeça no lugar, tranquila, equilibrada. Não alegre demais e nem triste demais, porque alegria demais nos faz fazer burradas e tristeza demais também. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado da nossa reflexão e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.